Pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso Papo de Arte. Eu sou Isabel Carvalho, tenho um projeto chamado Um Teto Seu no Instagram, tem o site, tem o YouTube, tem Spotify, tem tudo. E aqui estou novamente com a minha amiga Patrícia de Camargo, do Arte 365, também em todas essas plataformas que eu citei. Então, hoje a gente vai dar continuidade à leitura da Gertrude Stein, sobre Picasso, desse livrinho pequenininho aqui, porém grande, grandioso, porque a gente já está no segundo encontro sobre ele e está muito bacana. Hoje eu vou começar a falar sobre Les Demoiselles d'Avignon, em que ela chega a citar assim algumas vezes ao longo do texto. E no episódio anterior, a Patrícia falou da polêmica que foi o rebuliço em torno dessa obra, em que os amigos mesmo do Picasso falaram que ele devia esconder ali no quadro, que era uma obra que colocava um fim na pintura. Né? E isso é muito interessante, essa discussão. E eu queria falar duas coisas. Né? A primeira coisa que me lembrou muito sobre a questão do Manet, me fez essa mesma provocação, sabe? Quando você falou no encontro passado sobre essa repercussão negativa. Imediatamente eu me lembrei do Manet e da repercussão da Olímpia. Para quem não conhece essa história, a gente tem um episódio falando sobre como foi essa repercussão. É o episódio 7, eu acho, do Papo de Arte, ou 6. Seis. 6, é o episódio 6 do Papo de Arte. E aí o seguinte, tem duas coisas que eu queria colocar, na verdade uma só. Sobre a questão de você ter uma obra, sempre, né, se a gente for olhar a história da arte, sempre existe assim um momento em que a gente tem uma certa virada, né? Um momento em que a arte ela deixa de ser assim, do modo como se fazia e passa a se pensar de outra forma, né? Ser pensada de outra maneira. E essas viradas, e a gente vê isso principalmente nesses momentos de rejeição, como foi a Olímpia e como foi Les Demoiselles, né? Então a gente tem esse processo dessas viradas, e que me chama muita atenção. E é o seguinte, ela fala uma questão que eu achei muito bonita, na página 61, deixa eu abrir aqui, e fala sobre justamente isso, sobre a dificuldade do público contemporâneo de entender a obra que está sendo feita. A gente, por exemplo, nós aqui, a gente até já falou isso aqui ao longo, né, da nossos encontros, como as pessoas têm dificuldade de ver arte contemporânea, enfim. Tá? E ela fala o seguinte, que então, quando o público reconhece um criador que viu a mudança conquistada antes de uma guerra e que foi expressada pela guerra e pela guerra, o mundo é obrigado a reconhecer a completa mudança em tudo. Eles são obrigados a olhar para o Criador, que antes de qualquer outra pessoa, percebeu-a e expressou-a. Um Criador não está à frente de sua geração, mas ele é o primeiro entre seus contemporâneos a ter ciência do que está acontecendo com sua geração. Que é justamente esse olhar do artista, né, que consegue ver além, ou melhor, consegue enxergar o momento em que está vivendo ali, né, e colocar isso de alguma forma em imagem. E eu lembrei de um livro chamado O que é o Contemporâneo, do Agamben, que é muito bonito. Ele vai falar sobre essa ideia do contemporâneo, do criador, né, diante disso. E aí, quando eu lembrei do Agamben, automaticamente eu lembrei de uma outra coisa, de um outro texto, que é esse livro da Paula Braga, chamado Arte Contemporânea, Modos de Usar, da editora Elefante, tá? Ele é recente, ele saiu há pouco tempo, eu gostei muito desse livro, assim, e ela vai falar num determinado momento qual a diferença entre arte contemporânea e arte atual. E achei isso cai bem assim para essa nossa discussão, né, sobre como que Picasso ele foi importante, porque é o seguinte, ela fala que, deixa eu achar aqui, que o contemporâneo ele é diferente da questão da arte atual, por quê? Porque na arte atual a gente tem a questão do senso comum, né? Porque a pessoa olha para a obra de arte e ela identifica aquilo que é familiar a ela. Então ela gosta, ela se encontra ali. E a arte contemporânea é diferente, porque ela é estranha. Então, quando a pessoa olha, ela não vai entender, porque não lhe é familiar. E o Picasso, o que ele faz, né? Quando a gente vê aquele quadro da Les Demoiselles, e depois até o cubismo mesmo,
é uma arte completamente diferente, estilizada, né, antinaturalista, completamente diferente do que se fazia até então, porque o impressionismo, apesar de ser muito revolucionário, ele também era uma arte muito retiniana, né, tinha uma questão da beleza, né, um certo ar decorativo e tal, enfim, né, mas o Le Demoiselle era uma arte que extravasava, né, que era até feia, se pensar de acordo com os moldes, sabe, do que da arte tradicional. Então, essa ideia de você dividir, né, que é essa ideia da arte contemporânea é algo que é estranho, que não é familiar. E tanto Manet quanto Picasso tiveram essas duas viradas. Eu achei bem bacana, achei que queria trazer só essa referência. Isabel, mas isso tem relação com uma coisa que você falou no outro episódio sobre esse livro da Gertrude Stein, da genialidade. Porque ela relaciona a genialidade com isso. Ela está falando nesse parágrafo, ela não gosta do surrealismo, né? Isso está na cara. E ela diz que o que eles fazem é complicar, dar uma visão complicada do mundo, que é o contrário do que faz Picasso, porque é muito difícil ver algo diferente do que todo mundo está vendo. E isso é raro, e ela diz: é por isso que gênios são raros. Complicar as coisas de um jeito novo é fácil, mas enxergar as coisas de um jeito novo é realmente difícil. Tudo, e olha que isso também achei muito legal, porque acho que cai até para a nossa própria vida. Tudo impede a pessoa de fazer assim: hábitos, escolas, cotidiano, razão, necessidades do cotidiano, indolência, tudo impede a pessoa e, na verdade, existem pouquíssimos gênios no mundo. Porque, é claro, sair dessa redoma que você vive, de tudo isso que no fim e acaba quase constrói a gente mesmo, a nossa identidade, é muito complicado, é como se desconstruir. Então ela traz isso. Esvaziar, né? Como a gente Esvaziar! Quem não sabe o que a gente está falando aqui, volta lá no primeiro episódio. Sobre Exatamente. E quando você estava falando disso agora, da questão depois que vem, né, do cubismo, me veio uma ideia que eu nunca tinha pensado. Quem sabe, quando ele se estressou, que ele foi para a escultura, para voltar para a pintura, ele não estava tão autoconfiante como a gente sempre pensa que era, né? O Picasso, que ele estava sempre aí, né? O espanhol, não sei o quê. Não. Eu acho que ele estava com muito medo. Foi muito forte o que aconteceu com ele. Nem os artistas mais, assim, que ele achava mais revolucionários, entenderam Le Demoiselle d'Avignon. Então, eu estava pensando se ele não se escorou no Braque porque ele não tinha coragem de fazer aquilo sozinho. Né? E foi a Com primeira vez que eu certeza, pensei nisso. com certeza. Faz todo sentido. E era interessante porque o cubismo, não sei se todo mundo sabe, mas eles não assinavam as obras, né? Era quase como uma obra coletiva mesmo. Faz todo sentido você estar falando aí. Eu pensei agora, quando você falou isso, sabe? Quando você trouxe essa questão aí da primeira parte aí que você estava comentando, que me veio só na cabeça. Sim, E ela. pode falar, pode falar. Não, não, fala, fala. Não, já esqueci. Não tem problema. E ela também fala, ela traz as razões para a criação do cubismo, que eu achei também interessante essa visão dela. Ela diz que uma era a alteração da composição. Porque nesse mundo que eles estavam vivendo, louco, que já estava indo uma pré-guerra, que já se via que as coisas não estavam bem, tudo era importante. E também porque tinha a fotografia e o cinema que captavam tudo. Então, qual que é o ponto de vista que você vai colocar na tela? Qual? Então, se você não consegue escolher, coloca vários. Depois, a perda na fé do que os olhos estavam vendo. Revolução Industrial, tudo mundo, a velocidade. Pensa aí que depois vem futurismo e tal. É tudo louco. Então, você não sabia se aquilo que você estava vendo era o correto. Então, também vamos mostrar várias possibilidades. E o último, a expansão do conceito de arte, onde ela diz na página 32: a necessidade de que um quadro exista em sua moldura e permaneça em sua moldura tinha acabado. A quebra da moldura, né? Isso é genial. E ela fala isso, sei lá, se esse livro for da década de 30, 37, final da década de 30, começo de 40, isso é genial. Porque essa é a Genial, porque ela não teve construção, muito né? tempo. É Exato, ela não teve muito tempo de não, pensar. não.
principal discussão da arte moderna é essa, sobre a quebra da moldura, né? E a obra se joga para o espaço, né? E aí, sabe quando ela falou isso? Foi ótimo você ter dado essa deixa, porque tem um texto da Rosalind Krauss, que é um clássico, que é a escultura no campo ampliado, né? E aí ela tem um capítulo que ela fala sobre a escultura moderna, especificamente sobre a obra do Brancusi. E ela vai falar, isso para mim é o equivalente ao que a Gertrude está falando em relação à pintura, tá? Ela vai falar que o Brancusi, ele absorve o pedestal, né? Ele tira o pedestal, né? Não é que ele tira, ele absorve. Quem tira o pedestal é o minimalismo, né? Joga a obra no espaço, assim, tal. Mas ela fala que tem essa absorção, porque se você vê a obra do Brancusi, principalmente aquela coluna infinita, é um pedestal em cima do outro. E aí ela vai falar disso. E aí me lembrou automaticamente, eu fiquei pensando como a Gertrude Stein também era uma espécie de Picasso, que você falou. Né? A gente estava conversando, você falou que é o Picasso de saia. Porque ela teve uma sacada na crítica de arte, né, no olhar dela enquanto crítica, de já prever, né, esse processo, que a arte abstrata, né, porque a arte abstrata para mim, é uma consequência ali do que foi o cubismo, né? Porque o cubismo ainda tinha arte figurativa, apesar dele desconstruir e tal, e quase ser inelegível, você não conseguir ler que aquilo era uma pessoa, porque ele desconstruía de uma forma o pombo, né? Aí o pombo, aí tem pombo e ervilha, aí tem uma ervilha no meio, o olho do pombo tá lá em cima, o bico tá embaixo, né? É uma desconstrução completa. Mas o abstracionismo é assim, rompe mesmo com a moldura. Se você vê o Mondrian, você não tem moldura, né? Porque a moldura ela compete com a obra. Pelo menos é o olhar, né, que eu tenho. Se você botar uma moldura toda rococó no Mondrian, vai ter nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Kandinsky, nada. Então, Malevich. Então, você tem esse romper com a moldura que é muito simbólico da arte moderna. Então... Cara, e quando você fala nessa coluna infinita, me veio outra coisa agora na cabeça. A questão até pode ser encarada como não finito, né? Porque a gente só pensa em não finito, por exemplo, quando a gente vê alguma coisa do Michelangelo ou do Rodin, que eles têm uma parte bruta da pedra e a outra parte polida, mas essa questão do Brancusi também pode ser encarada nessa coluna, né, como não finito. Com certeza. E o Brancusi é da mesma leva aí, né? Essa galera do começo do século XX aí. Eu acho que depois até eles vão se encontrar aí quando ele já está em Montparnasse, né? Porque vai se deslocar o centro da arte de Montmartre para Montparnasse. E aí o Brancusi, o Giacometti, eles vão estar todos em Montparnasse. Que leva, né? Que leva maravilhosa aí, né? E até aquilo que você falou também, eu acho que no podcast anterior, eles vão conformar a escola de Paris, por quê? Vão ser muitos estrangeiros que vão chegar e vão criar todas as... Galera de fora, o do Giacometti Até a também. Frida Kahlo vai estar um momento aí em Paris, a nossa Tarsila vai formar parte da escola de Paris. Então, cara, é muita gente fazendo coisa muito louca, diferente no mesmo tempo, que não tem como você falar isso é tal coisa. Então, eles colocam essa bandeira da escola de Paris só para determinar em um período, né? E normalmente tem uma característica muito forte que é pessoas vindo de fora, os estrangeiros. E às vezes estrangeiros no sentido também de uma migração interna da França, né? De outros franceses que sobem a Paris também. Como Que é o caso do Cezanne. E o Matisse, né? Que depois o Cezanne vai voltar também, mas também isso, e o Matisse. Porque era assim, Paris, gente, só pra vocês terem uma ideia, era o centro, a capital das artes, do século XIX para frente ali, e você tinha as principais academias, tanto particulares quanto a Escola de Belas Artes e tal, então lá no século XIX, e a gente tem esse processo de formação da arte moderna ali ao centro, né? Depois vai se deslocar para Nova York, né, com a Segunda Guerra Mundial, a galera vai começar a migrar para os Estados Unidos. E aí, olha só, falando em Nova York, queria só fazer falar uma coisa. A Gertrude, né, Stein, ao longo do texto, ela vai falar sobre como a arquitetura espanhola vai influenciar também o cubismo, né, principalmente essas paisagens que o Picasso, daquele momento que ele vai para a Espanha e volta com as paisagens proto-cubistas que a gente falou também no episódio anterior. E ela vai comentar sobre a desconexão entre a forma da natureza
e a arquitetura que se tem na Espanha. Eu fiquei curiosa porque você mora na Espanha, né, Patrícia? Eu nunca fui. Eu não sei como você vê isso, como você vê essa Eu ach fala dela. eu achei um conceito que ela vai traçando aí que eu não cheguei a compreender totalmente o que ela quis dizer com isso, assim, dessa porque parece que é algo quase que não se encaixa, né. É É, quase mas é uma isso mesmo. Porque se você for ver a paisagem, as paisagens do Picasso, você tem essas paisagens que são meio cubos, né? Parecem cubos, que é a primeira fase do cubismo. Então é uma coisa, é uma paisagem tradicional. E aí o que, que acontece? A paisagem geralmente ela é orgânica, ela tem formas arredondadas, como vai ser a obra do próprio Cezanne, né? É, e aí o que acontece? Quando você encaixa as casas, as formas em quadrados, você tem um choque, porque você tem o quadrado com o redondo, sabe? Assim, não é, entendeu que ela quis dizer? Não sei se foi isso, foi Não, a minha leitura. não, eu entendi por aí, mas agora que você está falando isso, eu me lembrei, cara, me ajudou porque eu lembrei de uma outra passagem no livro, nesse da autobiografia da Alice Toklas, que ela conta uma viagem que ela faz para um lugar que eu acho que tem tudo a ver daí com esse conceito, que é Cuenca, onde tem as casas penduradas. As casas estão em precipícios, parece que elas vão cair, é patrimônio da humanidade. É interessantíssima essa cidade. Então, eu acho que tem muito a ver com isso que ela viu dessa cidade que é quase impossível também, porque é uma arquitetura que está quase brigando com essa natureza, porque é quase qualquer momento ela pode vir abaixo. Eu acho que pode ser nesse sentido. E essa cidade, Cuenca, tem uma coisa interessantíssima que foi aí que se criou o primeiro museu de arte contemporânea na Espanha, porque teve um artista chamado Luis Obel que foi para lá e criou esse museu. E é um museu referência hoje também aí. E está em Cuenca. E hoje, agora é aquele momento turismo. Você pode chegar em Cuenca desde Madrid, 50 minutos de ave. Eu vi imagem aqui, bonita a cidade, né? Mas meio assustador isso. Aqui, agora eu quero falar uma outra coisa, tá? Duas coisas. Fazendo um paralelo a essa questão da arquitetura que ela estava falando, né? Ela vai ter vários momentos do texto, ela vai sempre comparar a Espanha com os Estados Unidos. Você viu isso? Cara, isso eu achei um Curioso. pouco descabelado. Também. É porque ela é norte-americana e Picasso espanhol, então ela meio generaliza. Espanhóis e norte-americanos se parecem. Porque a Espanha Cara, está na Europa, mas não é Europa. Sei lá, uma coisa assim. Achei muito louco eu isso achei bastante descabelado, assim, essa ideia, porque também. ela força. Essa é uma ideia que ela quer te colocar de qualquer maneira, ela Toda força, hora, né? toda hora. Ela Toda fala hora. várias vezes. Bom, e aí, além disso, né, que eu fiquei assim, meio descabelada mesmo quando eu estava lendo, a questão do realismo na arte do Picasso, né? Essa fase dele é bem curiosa, assim, né? Porque ele retoma, de certo modo, a arte renascentista, né? Ele vai que já era uma referência para ele, obviamente, né? Mas assim, depois de passar pelo cubismo, imagina só, você estava lá fazendo um colagem, fazendo coisas completamente diferentes, Le Demoiselle d'Avignon, e aí do nada ele volta com esse realismo, né? Que é um retorno não só na própria obra dele, né? Porque a gente sabe que no começo, quando ele começou a estudar com o pai dele e tal, ele estudava essa arte, belas artes e tudo mais, a pintura de uma forma bem tradicional. E aí, depois que ele passa por essa fase, e aí ela fala que tem um momento em 1917, que é o cubismo no palco, que ele vai fazer aquela cenografia e o figurino de uma peça. E depois, quando ele volta, ele vai ter essa fase de 17 a 20, que é o realismo, que ele vai fazer aquelas mulheres, né, encorpadas e tudo mais. E é bem interessante ver esse vai e volta dentro da obra do Picasso, sabe? Dentro da própria obra dele. É muito interessante, né? Cara, primeiro eu tava rindo, porque, claro, aqui em espanhol a gente fala descabelhada, assim, como que a gente fala em português mesmo? Com uma ideia destrambelhada, eu acho que a gente Eu acho que fala? é, escabelhada, Por mas isso eu que eu gostei falei, de gente. descabelada. Mas a Isabel já está acostumada, então ela fala, meu, não precisa ser. E agora, voltando ao que a Isabel estava colocando, meu, esse período
que ela chama de classicismo picassiano. E Isso. aí ela diz que ele que esse período nasce depois que ele volta da Itália e ele se esvazia de ser espanhol. E que, inclusive, ela diz que é um momento em que ele vai se satisfazer em ver as coisas como todos as viam. Então, que isso que é aquilo que você falou, né, de 17 a 1920, e volta a esse período. Mas eu também penso o seguinte, gente, esse classicismo não está só relacionado a essa ida na Itália, mas também a gente estava saindo na Primeira Guerra Mundial, que foi um massacre. Então, todos os artistas estavam voltando para aquilo que era o Porto Seguro. A gente até comentou isso em outro podcast. Isso tem muito a ver com esse retorno ao classicismo. A figuração, essas pessoas que nem a Isabel está comentando, né? São essas mulheres esculturais que têm mãos e pés grandes, porque é através dos membros que a gente se segura, que a gente consegue manter estabilidade. Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa questão. E pense que ele estava casado com uma aristocrata, estava com dinheiro, vivia no apartamento, tinha serviço já nesse momento. E era outra vida. Então, é aquilo que a gente falou, ele não só se inspira com a arte, com a história da arte, mas com o que ele vive com as mulheres que convivem com ele. Então, isso é muito, muito importante. Mas aí também me chama a atenção, porque é nesse período que ele começa também a fazer os não finito. Que ele vai fazer aquele retrato do filho dele de Arlequim, não finito. Então também ele tá, mas não tá, né? Ele tá brincando. E para quem quiser saber mais do que a Isabel comentou do balé, do Parade, eu tenho um vídeo no canal em que eu fiz uma exposição Picasso e Chanel, porque a Chanel também participou de 2 balés que o Picasso também esteve aí presente na produção. Então eu fiz um vídeo, então vocês podem ver inclusive a influência de um para o outro mesmo. Eles se retroalimentaram, Picasso e Chanel. Estou tentando ver aqui. Ah, lembrei. Lembrei de uma outra coisa que me chamou muita atenção, talvez a Patrícia tenha mais informações sobre isso, né? Em que ela fala sobre a questão da cor e da tinta que o Picasso usava, que é a Repolan, né? Que ele chamava de a saúde da cor. Eu fui procurar mais informações sobre essa tinta. E parece que ele gostava muito, era uma marca, né, de uma tinta. Você sabe mais informações sobre isso? Cara, eu busquei, mas eu só encontrei em tese de mestrado e doutorado aqui na Espanha. Porque eu fiquei enlouquecida, porque eu nunca tinha. Daí eu vi que o Pierre Dex ele fala, mas ele não tá. Ele fala também em um momento, mas eu não lembrava mais, porque eu li esse livro quando eu era jovem. Mas é uma companhia francesa que fabricava pintura plástica à base de piroxilina e era para uso caseiro. E essa companhia nasceu em 1897. Só que daí eles inventaram um esmalte para usar com pincel grosso, porque tinha secagem rápida e você mesmo podia pintar. Você não precisava contratar alguém para pintar. E o Picasso foi o primeiro a utilizar nas suas obras uma pintura caseira comum. Não era uma pintura feita para pintores, gente. E ela dava um acabamento e menos contraste de cor, uma cor muito mais plana. Então, se ele deixou de lado um pouco daquele cubismo mais revolucionário, ele vai trazer essa planificação através da Ripolan. Não sei se fala Ripolan, mas acho que sim, né? Porque é francês. Eu fiquei muito interessada nisso, achei bem bacana, porque é uma revolução técnica, né, se for pensar assim, né, ele pode ter ficado ali voltado no tradicional, no realismo e tal, mas ele, foi isso que você falou, né, é muito bacana, eu achei esse pedaço, Nossa, eu também enlouqueci com isso. E é difícil encontrar informação, né? nossa, por isso que eu te perguntei, porque eu fiquei curiosa nisso. Muito bacana, né? Eu achei bem, bem interessante essa descrição. Ela falou que vai falar mais da cor aqui. Quando ela fala da cor do Picasso, é na página 82. Depois que ela cita o Repolan, aí ela fala dessa tinta, aí ela fala, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a cor. Aí ela faz uma retrospectiva desde o nascimento do Picasso. Ela é sempre assim, hein, gente? Ela vai e volta o tempo todo. E aí ela fala o seguinte, no 82. A cor que Picasso usava era sempre importante. Tão importante que seus períodos recebiam os nomes da cor que ele estava usando. Começando pelo começo. Aí ela faz uma nova retrospectiva.
Muito louco, né? Ela fala da cor azul, do rosa, né? Aí depois do bege, que a gente vai ver no momento do cubismo, cinza, aquela coisa pálida do cubismo e tal. E depois, quando ele vai usando mais cores, né? E aqui, é claro que ela não vai entrar no momento porque ela já tinha morrido, né? Pós-Guernica. Mas ele vai ficando muito colorido, né? Vai mesmo. Eu acho que é também essa influência do Mediterrâneo, né? Porque daí ele tá ali, já acabou a guerra, meu, uma vida ótima e é a cor que vai chegando através dessas sensações do entorno. E ele já estava super famoso, né? Ele já tinha Super aquele. famoso, até eu fiz um reels lá no Instagram, porque as pessoas todo mundo queria ser retratado por Picasso. A Brigitte Bardot chega e fala: "Ah, por favor, faz um retrato". Ele fala assim: "Ó, desculpe, mas eu já tenho uma musa e eu não posso ter 2 musas no mesmo momento". A musa era a Silvete, que ele retratou, mas ela fala que eles nunca tiveram nada, porque ela é viva e ela é artista hoje. E ela tem uma história muito interessante, porque a gente vê, né, como é a questão das mulheres. Ela começou ao trabalho dela como pintora aos 40 e poucos anos, quando os filhos já estavam criados. Então a gente vê as diferenças e até você fez um post no Instagram falando da Françoise Gillot, né? Que ela comentava que ele podia trabalhar, ele trabalhava das 2 da tarde até as 11 da noite, naquele momento. E claro, e como que ela vai trabalhar tendo os filhos? 2 filhos pequenos e que não podiam interrompê-lo. Então ela tinha que ficar ali também, né, controlando para eles não entrarem e tal no ateliê do Picasso. Muito louco Uma coisa isso. que me chama não, e uma coisa que me chama a atenção é que as crianças não povoavam muito a vida tampouco da Gertrude Stein, porque todos esses pintores tinham filhos, filhas, o que fosse, né, prole. E ela cita, mas só quando é necessário, porque pintou. Então ele pintou o filho como Arlequim. Mas por isso que eu falei, a gente estava conversando, a gente estava rindo, porque ela realmente é ele de saia, gente. É a mesma, é a arte. A arte é mais importante. Tanto que eu queria trazer uma coisa que me chamou muita atenção, o retrato, né? O retrato, eu tô rindo porque você mandou autorretrato, né? O retrato da Gertrude Stein. Gente, aquele retrato é maravilhoso. E também eu já colocaria também, Isabel, como proto-cubismo, sinceramente, porque ele já vai para a paleta do cubismo, um pouco já, né? Ainda tem muito contorno e tal, mas está nesse momento de Eu transição. concordo, concordo. E ela fala que ela posou mais de 80 vezes para ele e que ele não conseguia fazer a cara, né? E ele mandou ela embora. E eles eram amigos, hein, gente? E daí ela fala, dele volta de uma viagem e fala, já fiz tua cara, e dá para ela de presente. E ela conta que quando ela falava que ele tinha dado de presente, ninguém acreditava. E ela conta isso para ele também, né? Que as pessoas já não tinham ideia de quando era algo comprado e quando era algo presenteado, assim. Ela fala também dessa E eu acho também que naquele retrato, não sei, né? Posso estar viajando, mas a gente vê certa influência já dos traços que ele vai usar de acordo com as máscaras africanas, né? Porque eu já não sei onde que eu vi isso, não sei se foi. Eu já li tanta coisa sobre Picasso, mas falando que não parece com ela o retrato. Não sei quem é, falou isso, não e lembro se foi um crítico, E daí alguém, ele né? fala que ninguém não se preocupem que ainda vai parecer. Mas ela chega a É o falar, né, melhor que era o retrato dela, né? Ela fala que é o melhor retrato dela. melhor, ela fala. E inclusive, quando ela falece, ela deixa para o Metropolitan, onde ele está até hoje, né? Só que isso para Alice foi, tipo, ela teve 2 momentos de dor. Primeiro a perda da sua companheira e depois aquele retrato era tão ela que quando levaram, ela protelou assim para eles tirarem o retrato da casa e quando levou, ela perdeu o chão novamente, porque ela diz assim, ó: "Sua presença naquela habitação era indelével, porque a sua maneira parecia ser a mesma Gertrude, enquanto que ela também a sua maneira parecia ser seu retrato. Ninguém podia não reparar no seu retrato, porque era impossível. Estava ali, igual que ela, com uma avassaladora e indômita imediatez. Cara, não é de. Isso aqui o James Lord conta que a Alice falou para ele. Cara, não é de arrepiar É, isso? Cara, ela sofreu horrores e 2 vezes, é como perder 2 vezes a a mesma pessoa duas pessoa. vezes. É.
É porque o retrato ele tem uma presença, né? Alguma coisa assim, né? Da pessoa. Muito E não interessante. sei se e outra coisa que também onde que eu li? Acho que foi na acho que foi no do James Lord também, que eu não sabia, que a Dora Maar ficou muito já conhecia por causa do Picasso também, né, a artista Dora Maar, já conhecia a Alice e a Gertrude, mas quando a Gertrude morreu, vários amigos estavam os artistas iam lá visitá-la para não deixá-la sozinha, até para ajudá-la financeiramente também. E o que que acontece? A Dora Maar, quando o Picasso morreu, ficou meio sem teto, assim, ela já não estava o Picasso há muito tempo, né, sem chão. Daí ela pegou e foi meio que enveredando para o catolicismo e foi levando a Alice com ela, gente, olha que loucura tudo isso. E o que eu não sabia é que a Dora Maar fez um retrato da Alice, quando ela era novinha ainda, as 2 eram jovens e tal. E não sei, você sabia desse retrato? Não sabia. Não sabia. Sabia a história do catolicismo. Mas, mas não sabia a história do retrato, não. Ela Eu também não fala da sabia. Alice, né? A Gertrude Stein fala da Alice aqui, porque que tem uma exposição que vai ter um quadro, e aí eles usam o nome da Alice para fingir que ela que foi a artista que fez. Não tinha uma história assim, né, que ela narra aqui Eu na. acho que tinha mesmo, porque tem várias histórias, assim, que vão permeando, porque a leitura, apesar desse ir e vir, é bem fluida, né, é É, fácil. exatamente. Mas é muito vai e volta, né? É um negócio muito louco, assim. Até o final aqui ela vai e volta, vai e volta. Uma outra coisa que a gente. Como eu cheguei a falar no outro episódio, mas assim que a gente podia falar um pouco mais, é sobre essa fase do Picasso, depois desse momento do realismo e tal, né? Em que ele vai trabalhar com a questão da caligrafia. Eu achei essa parte tão bonita dela enxergar a presença da linha na obra do Picasso nessa fase, e aí a gente pensa, eu acho que o quadro mais famoso, eu acho que para exemplificar é o Guernica, né? E ele estava com a Dora, né, nessa época, até a Dora que vai fazer os registros do processo, do passo a passo. Você vê que o quadro é muita linha mesmo. Ele quase não trabalha com a questão de luz e sombra, de volume, né? É um quadro bem chapado, assim, e a linha é predominante no quadro, tanto na divisão das seções, né, que são vários tons de cinza, quanto nos contornos, né, que ele faz dos personagens. Essa parte é E bonita, né? é muito bonita. E o mais louco é que lá no Reina Sofia, nas salas que antes de você chegar no Guernica, tem os estudos, e os estudos eram coloridos. Então, como ele foi sacando, né? Como ele foi chegando a esse cinza. Dizem que pode também ter uma influência por causa dos jornais da época, as fotos eram preto e branco, mas é genial de qualquer maneira. E ela fala que quando ele chega nesses tons aí, né, de cinza, ela encontrou a cor. E mais uma coisa que eu acho que ela. Porque isso começa um pouco antes. Tem um momento que ela fala da caligrafia dele na guerra, um pouquinho antes, assim, antes da guerra, não da guerra civil, mas e antes da Segunda Guerra, porque ela diz assim que em 1900 as linhas ganham mais importância, página 56. E eu vou citar que essa frase também eu achei demolidora. Em 1914 e agora tudo era guerra. Muito sinistro, né? Muito sinistro. E depois eu achei bem legal também no livro da Alice Toklas, da autobiografia, que ela conta como ela e a Alice trabalharam, ajudaram na guerra com os feridos, que ela não sabia dirigir. E tem um artista, agora não me lembro qual é o artista, que ensinou ela a dirigir a Gertrude. Daí elas mandaram vir um Ford velho dos Estados Unidos e iam levando os feridos, levando o médico de um lado para o outro, a mulher. Só que ela não aprendeu, não chegou na aula de dar marcha atrás, então, ré. Então ela tinha que ir sempre à frente, sempre à frente. Você imagina elas dirigindo na França inteira. Tanto que elas ganharam uma medalha, alguma coisa assim, pelos serviços que elas prestaram durante a guerra. E ela conta também, quando ocorre, né, o armistício, e depois fazem a festa junto ao Arco do Triunfo, ela está no apartamento de uma amiga e vendo tudo aquilo, e ela conta emocionada esse momento aí do final da guerra. A guerra é muito difícil, né? Não sei como é que tem gente que gosta, que exalta esse tipo de coisa, né?
Como é que pode? Ela também faz uma definição da guerra muito boa, lá no para o final, eu acho que ela fala também que a guerra já estava ali, que o que acontece das batalhas é o final, mas que a guerra já Isso estava. aí, que é consequência de alguma coisa que já estava aí latente, né? Que o artista prevê, ela vai falar, colocar até essa questão do artista como alguém que já enxerga isso também, né? É uma coisa complicadíssima, né? Mas é interessante, sabe? Que eu acho que o mais interessante desse livro é porque é o relato de uma pessoa da época, né? E falando de uma pessoa tão próxima a ela, que era o Picasso. Não é uma pessoa de fora vendo o Picasso ou a pessoa de um outro tempo. E aí eu acho isso muito bacana, e o fato também dela trazer citações dele, que não necessariamente são citações diretas, mas é coisas da memória dela que ela lembra que ele falou. Então, esse livro é muito bacana, gente, para quem gosta da obra do Picasso, até para quem não gosta também, conhecer melhor o que ele propunha, sabe? E é uma perspectiva muito única. Apesar dela dividir do jeitinho que a gente conhece, né? Fase azul, fase rosa e tal, né? Que é bem tradicional da obra do Picasso. Por outro lado, existem esses pontos assim muito poéticos, como a questão do esvaziamento e tal, que são muito únicos na análise dela. Eu acho que valeu muito a pena ler ele em um dia também, li bem rápido. Foi ótimo. E quais são as tuas recomendações, então, hoje? E já aí seguindo esse pensamento, eu queria indicar aqui o Picasso Disse, da Helene Parmelan, tá? Esse meu livrinho tá bem detonado aqui, porque eu já folhei ele 1000 vezes, acho incrível. E é o seguinte, esse livro feito pela Helene Parmelan, eu digo que é uma espécie de Big Brother do Picasso. Por quê? A Helene ela vai ficar um tempo com o Picasso, quando na época, já no final da vida mesmo dele, ele já era casado com a Jaqueline, e ela vai acompanhar ele no dia a dia. Então ele vai falando coisas para ela e ela, não sei se ela vai gravando ou vai anotando, enfim. Por isso que é Picasso Disse, porque são falas dele para ela. E aí é legal que ela divide em temas. O que ele acha sobre isso? O que ele acha sobre aquilo? Então, por exemplo, o que ele acha sobre o nu? Sobre desenho, sobre braque, sobre o pôr do sol, sobre a metamorfose. Então ele vai dando as opiniões dele sobre coisas, sobre paleta, sobre personalidade, sobre a Capela do Matisse. Gente, é muito bacana esse livro, é muito divertido. E é nele que ele fala aquela frase que eu comentei com vocês sobre o erro, que eu nunca mais esqueci, que eu li isso aqui, eu fiquei, caraca, para quem quiser saber a frase, vai lá no primeiro episódio para poder saber o que foi que ele falou, que é muito bacana, tá? Só no, esse livro só encontra no estante virtual, pessoal. Só, ele tá esgotado, não teve Mas reedição. é barato, dá para comprar, conseguir, é bem legal. Ele foi publicado em língua portuguesa em 1968, que é justamente essa edição aqui. Né? Então, ele ainda estava vivo, o Picasso, né, quando foi publicado no Brasil. Aqui tem uma frase dele sobre Rafael, olha só, vou só ler porque é pequenininho, fala. Rafael, disse Picasso, se voltasse agora com exatamente as mesmas telas, ninguém lhe compraria uma só. E além do mais, ninguém olharia suas obras. Muito bom, né? É verdade. E a segunda dica que eu vou dar, que eu já tinha meio que comentado aqui por alto, mas eu acabei de ler esse livro, é o da Mary Beard, Os Doze Césares. Gente, eu fiquei tão apaixonada por esse livro que eu queria ler de novo. Eu já estava acabando pegando para ler de novo. Eu até vou sugerir, Patrícia, depois que a gente acabar aqui, para a gente ler um capítulo para trazer aqui no nosso papo de arte algum dia aí, que é um capítulo que ela fala sobre Tiziano, os 12 Césares dele, que não existem mais. E o legal disso, do que ela vai analisar aqui, é falar das reproduções desse suposto Tiziano que existiu. Né? Porque mesmo ele desaparecido, ninguém tendo visto, as pessoas continuaram reproduzindo esses 12 Césares, assim, da imaginação.
sabe, dos relatos e tal. Então é bem bacana esse livro, porque ela não fala só da antiguidade, dos bustos e tal, porque isso tudo já se perdeu muita coisa. E tem muitos problemas de atribuição. Por exemplo, a gente sabe de algumas características físicas desses Césares, do Nero, por exemplo, que são muito próprias dele e tal, mas não é comprovado, não é 100% comprovado que sejam esses Césares, eles sejam eles mesmos. Então, você tem um problema enorme de identificação. E ela vai fazer várias conexões com a autocracia que se estabeleceu com Júlio César, né, e que vai vir com os próximos Césares, com os regimes fascistas, por exemplo, e o próprio Napoleão Bonaparte, que vão se identificar com esses 12 Césares, meio que para impor uma certa ordem, um certo poder. Então, esse livro, gente, é fabuloso. No final, ela faz um pós-fácil incrível para falar sobre a obra da Edmonia Lewis, que foi uma artista afro-americana, então, que fez umas obras fez acho que foi o Augusto, Otávio Augusto, que ela faz. Então, gente, lindo esse livro, lindo. Eu amei, eu amo Mary Beard, eu não podia esperar outra coisa dela, tá? Recomendo fortemente. E eu vou aqui fazer a nossa recompilação de Gertrude Stein e por aí, né? E afins. Então, o nosso livrinho, que vocês já viram, é a autobiografia da Liz Toklas, que é escrita pela Gertrude Stein. Eu não quero falar, porque o final é genial. Não é só o que ela traz aqui, tudo mais informação ainda do que a gente deu para vocês nos 2 episódios. É muita coisa. Ela fala aqui do Hemingway, gente. Hemingway é maravilhoso toda a parte. E é um mínimo, tipo 2 páginas que ele aparece, ou 3. Então, vocês teriam uma ideia, né? Roger Fry, crítico inglês. Ela conheceu o marido da irmã da Virginia Woolf, da Vanessa Bell, o Cliff Bell. Então, é incrível todos os nomes e as pessoas. E tem muita mulher, inclusive colecionadoras norte-americanas que eu não conhecia. Uma delas, as irmãs Elton, conseguiram conformar, claro, porque a Gertrude Stein colocou essas irmãs em contato com todos esses artistas de Paris, e elas viveram um tempo em Paris, com Matisse. E uma das maiores coleções de Matisse nos Estados Unidos é delas e deu origem a um dos museus em que elas fizeram a doação das obras. Elas tinham 500 obras do Matisse, pra vocês terem uma ideia. Porque ele fez muito livro ilustrado, então elas tinham as pranchas dos livros e tal. Então, tudo isso daqui, e a forma que ela escreve também é inovadora, é uma delícia de ler, parece que você está lendo um livro assim, uma revista da época. Então, ó, gente, maravilhoso, recomendo muito. Também de sebo, vocês conseguem, eu não sei se é bom ou não, tá? Mas é uma outra autobiografia dela mesmo. Ela diz que aqui é dela, né? Que foi publicada pela Cosac Naif. Eu comprei também na estante virtual. E vocês ficarem de olho, tá? Ah, mas é sempre caro. Não, gente, tem que ficar de olho, entendeu? Entra todo dia. Tem coisa que você faz todo dia? Entra na estante virtual todo dia, uma hora você encontra por um preço interessante. E essa daqui, para quem lê em espanhol, tá descatalogado, mas também consegue por sebos, essas coisas, né? Quem tá vindo, às vezes, fazer uma viagem, do James Lord, 5 Mulheres Excepcionais, que é 2 dessas mulheres são a Gertrude Stein e a Alice Toklas. E também no sebo, que vai ajudar muito e complementar a leitura do livro da Gertrude, Pierre Dex, Picasso Criador. Também é uma leitura gostosa, fluida. Ele foi amigo, conviveu também com o Picasso por muito tempo, apesar de ser bem mais jovem que o Picasso, tá? E você consegue por um preço bem interessante também na estante virtual, que ainda não patrocina esse podcast, tá? Pois é, gente, eu quero esse livro aí, já tá na minha lista. Picasso Criador. Fiquei curiosa. As pessoas acham que eu odeio Picasso, né? Porque por causa que eu estudo as mulheres e tal, né? Mas, gente, às vezes não tem como, né? Se a gente for sair cancelando todo mundo aí, vai ser difícil, né? A gente E tem que não ter dá para espírito crítico. desconsiderar a importância dele, né? Isso que a gente falou aí, do que ele vai fazer em termos de revolução artística, né? A gente tem que tentar ver e enxergar essa para um outro lado, né? Eu faço E muito ainda exercício. Então, vamos fechar aqui, finalizando então o nosso episódio, nosso segundo episódio sobre a Gertrude Stein, Picasso, e aí a gente vai agora
para os nossos últimos episódios, né, Patrícia, dessa primeira temporada. E aí, se você quiser mais episódios, que a gente continue aí, fala aqui nos comentários que a gente adora saber. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Beijo no coração, até a próxima.